Olá pessoal, começamos agora mais um Papo de Lojista. Essa edição é super especial. Para ela, aqui do meu lado está a Renato Sá. E aí, Renato, tudo bem? Ô Rodrigão, prazer estar aqui com você, podendo conduzir com você o nosso Papo de Lojista, substituindo, né, de alguma forma o nosso grande Salvador, que levou muito tempo o Papo de Lojista, mas a gente não pode parar e hoje a gente tem um episódio aí incrível. Muito especial. Bom, vamos lá, nós temos aí hoje dois grandes entrevistados, a turma vai ter uma overdose de Renato, porque junto com o Renato daqui, eu tenho o nosso primeiro entrevistado, que é o Renato Rocha, diretor sênior de vendas da Sherwin-Williams Brasil. Bem-vindo, Renato! Muito obrigado, Xará, que bom estar aqui com vocês. Uma alegria, na verdade, participar desse momento aqui no Papo de Lojista, na Abrart, para trazer realmente muita informação e muito além disso, né, toda a nossa motivação daquilo que a gente está construindo aqui na Sherwin-Williams. E para não faltar Renato nessa mesa, estamos o Renato Firmiano, diretor sênior de marketing também da Sherwin-Williams. Rê, bem-vindo, um prazer estar com tanta gente boa aqui na mesa aí. Obrigado. Valeu, obrigado, Rê, Rodrigo. Acho que é um prazer, estou aqui pela segunda vez, né, participando do Papo de Lojista, acho que é um privilégio. E poder contar um pouquinho, né, acho que a gente está vivendo um momento muito importante no mercado, para a gente, Sherwin-Williams, mas tenho certeza para a indústria como um todo. E acho que ter essa oportunidade de conversar, né, frente a frente, né, de forma transparente, né, acho que vai ser muito bacana. Então, conte com a gente. E trazendo, né, uma notícia muito boa, né, para todos os associados da Abrart. Hoje nós estamos estreando, né, o podcast aqui no Pode Vir, no prédio, né, onde a gente acabou de mudar da Abrart. Então, parabéns para a Valquíria, para todos os diretores, uma grande conquista da gente. E vamos começar aí falando um pouquinho do que o Renato acabou de falar. Eu tenho falado, Renatos, que a gente está vivendo um momento, acho que quase que único do nosso mercado. Né? Eu tenho 35 anos já de mercado, estou ficando velhinho. Não é possível. O Rodrigo tem quanto tempo já aí nessa jornada com a gente? 15 anos. 15, mas é mais novo que a gente, mas já está há bastante tempo. Né? E eu tenho falado muito sobre esse movimento. Né, quando eu converso com pessoas que já têm mais tempo de casa, a gente tem, obviamente, falado que a compra da Suvinil pela Sherwin-Williams talvez seja um dos maiores movimentos do nosso mercado, das últimas décadas, enfim. E aí eu queria, antes de falar sobre isso, né, que vocês também contassem um pouquinho da jornada de vocês, tanto dentro da própria Suvinil, da Sherwin-Williams. O Renato é um cara que começou também há uns 30, 40 anos atrás, né? O Renato Rocha, o Firmino já é mais novo que a gente. Sou novato, né? Novato. Mas acho que é legal, né, entender da onde vem o Renato Rocha, da onde vem o Firmiano, até a gente chegar no dia de hoje. Legal, obrigado, Xará. Sabe que eu fico muito feliz quando eu me recordo que já fazem 25 anos que eu trabalho com tinta. 25 anos onde tive a felicidade de começar como um promotor de vendas na Suvinil, construindo uma carreira que veio de loja. Eu gosto muito do chão de loja porque realmente é onde as coisas realmente acontecem, né, Rodrigo? Quando você sai do escritório, você vai na loja, você vê que realmente o que tem que acontecer é ali. Eu fico feliz porque eu comecei minha carreira como promotor, depois de um tempo fui coordenador, passei em algumas áreas de marketing e assumi uma posição de vendas com 21 anos, né, com pouca idade ainda, com uma posição de vendedor na Zona Leste de São Paulo, na nossa Zona Leste de São Paulo, e aí depois percorri todas as áreas de vendas, né, em todas as posições, em todos os canais, fui responsável uma parte do Rio de Janeiro, depois fiz Minas Gerais, depois fiz todo o Centro-Oeste e Sul do Brasil, passei pelo canal da distribuição. Eu sei que tem muitos novos associados da Abrart do canal da distribuição, eu conheço muito do canal indireto, e foi uma experiência muito importante para mim, que eu pude ver o mercado brasileiro de tintas realmente na época da distribuição. Foi uma época que a gente trabalhou muito junto também, né, Renato? E assumi a posição de liderança com 26 para 27 anos, e de lá para cá venho trilhando aí todas as posições também na liderança da Suvinil. E de setembro de 2025 para cá, uma transição que foi muito especial,
depois de todo aquele momento que nós falamos muito na FECOM com os nossos parceiros, todos nós tomados de muita ansiedade, como que seria, né, essa movimentação para a Sherwin-Williams, assumindo a posição de diretoria sênior aqui, tem sido uma experiência muito rica, vivendo realmente uma nova cultura, mas uma cultura que tem me ensinado, que tem nos motivado a fazer realmente mais e fazer muito melhor ainda pelo varejo de tintas no Brasil. Como todo mundo fala que tinta realmente entra na veia, né? O meu xará vai falar um pouco sobre isso, porque ele tem uma história linda também, profissional, mas tinta encanta demais, né? Então, ter escolhido continuar e estar aqui, para mim tem sido realmente uma jornada muito especial, que eu estou muito feliz e que muitas portas importantes se abrem numa empresa do tamanho da Sherwin-Williams agora. Rodrigão, dá para fazer um podcast só falando de promotor a diretor. Imagina que tem de história. Imagina Tem isso. história, tem história. Eu conheci o Renatão na inauguração de uma loja, né? É verdade, na inauguração da MC, se eu não me engano, lá do Guarujá, se eu não me engano, que eu te encontrei a primeira vez. Eu acho que foi perto do Estadão, aqui na Zona Norte. Não, foi aqui na Zona Norte, perto, era o Mundo das Tintas, inclusive. Isso, tem uns detalhes, né? Você falar que eu tenho memória boa, né? Não, e eu lembro quando eu conheci o Rodrigo lá. Passou na fila 2 vezes. Na verdade, posso contar piada, Rê? Pode, claro. Ele me contou que quando ele ia nascer, estava lá em cima ainda, Deus perguntou para ele o seguinte: você quer beleza ou memória? E ele falou que lembra como se fosse ontem. Ele falou memória. Aí foi como Deus, ele sempre cumpre o que a gente realmente confia e pede. Eu me lembro como hoje, o dia que eu te conheci no Mundo das Tintas. Firmiano, conta para nós um pouquinho sua jornada. É muito legal quando a gente vê alguém também vindo de outro mercado, a riqueza que a gente pode trazer para o nosso mercado. Fala um pouquinho do Firmiano. Perfeito. Acho que assim, eu praticamente construí o início da carreira na Whirlpool, né, eletrodoméstico, então vim de linha branca, né, uma dinâmica bem diferente, né, acho que por mais que a gente está falando, né, de uma indústria, né, todos estão dentro da casa, né, tem uma jornada até parecida, não é de alta frequência, mas um varejo muito diferente, né, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né, acho que o varejo de eletrodoméstico é um varejo que se transformou muito rápido, né? Foi muito rápido para o digital, né? Teve grandes players, né, que hoje, né, centralizam esse varejo. E faz, né, acho que uns 5 anos praticamente, né? Parece que já faz muito mais. Pro 6º ano. Exatamente. Eu me uni aqui, né, naquele momento no time da BASF, né, com Suvinil, né, com a responsabilidade de liderar, né, a área de marketing, né? E acho que uma das marcas mais incríveis que a gente tem, não só, né, dentro do universo de construção, mas no Brasil, né? Acho que a Suvinil tem um poder, né, e cada vez que a gente conversa com as pessoas, né, que a gente tem evento, que a gente, né, quando fala da Suvinil, né, brilha o olho, sempre alguém tem alguma história com essa marca, e acho que é uma responsabilidade muito grande. E eu vim com esse desafio, né? Tinha tido a experiência de liderar outras marcas incríveis, Brastemp, Cons, são marcas também que têm uma relevância, né, no universo. No Brasil inteiro. Ter a oportunidade de vir para a Suvinil foi uma jornada, né, tem sido uma jornada incrível, primeiro de aprendizado, né, porque como eu falei, eu vivi um varejo muito diferente do que eu vivo, né, há 5 anos. Já até esqueci o que era, como que era, porque já foi. Mas, de fato, acho que muito aprendizado, né, mas também com esse papel de provocar um pouco essa indústria, né? E eu, né, falei algumas vezes, quando eu cheguei, muitas vezes, Renato, é uma indústria tradicional, que se movimenta pouco, né, não tem grande mudança, sem inovação. E eu vi coisas nesses 5 anos um pouco ao contrário, assim, acho que, né, é uma indústria que vem se transformando no digital, acho que a gente vê a experiência de loja de uma forma muito diferente do que era, né, aquisições acontecendo, né, no mercado, né, marcas novas surgindo, regionalismo, então tem muita coisa que mostra que de fato é uma indústria bastante dinâmica, né, e muito feliz nesse momento, né, junto com o Rê aqui, de estar à frente, né, agora na Sherwin-Williams, né, de marketing. E acho que sempre com essa conexão entre marketing e vendas, que a gente fala muito, né, o quanto que isso é forte, né, e o quanto que isso acho que gera valor para o mercado, assim. Então tô muito feliz, né, de estar à frente, né, estar com o Rê também, porque acho que essa somatória, né, com certeza, né, cria muito potencial, né, e acho que a gente tem muita coisa para fazer pela frente. É muito rico, né, quando a gente consegue trazer também experiências de fora. Eu acho que isso oxigena o mercado, né? Sem dúvida. Às vezes a gente acha que não, a gente sabe tudo, tal, mas a gente sabe tudo até aqui, né? Tem muitas coisas que acontecem em outros mercados que eu acho que vai acontecer no nosso. Eu tenho falado muito, tem uma frase que eu tenho usado muito, né? Que a diferença de mercados
mais evoluídos do que o nosso. Isso não significa que o nosso mercado é ruim, né? Mas tem mercados que a gente consome todo dia, então esses mercados são muito dinâmicos. Experiência frequente. Então eu falo que a diferença do mercado mais evoluído do nosso mercado é o tempo. Muitas coisas que acontecem nos outros mercados acontece aqui. A gente separou algumas perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta extra aqui do que eu e o Rodrigão fizemos. Souvenir Leader, né, uma marca talvez querida do Brasil, super emocional, nós vamos falar muito sobre isso, né? E dentro de um universo de uma grande empresa, uma multinacional que era a BASF, e surge a possibilidade de venda, né? Tem uma hora que veio um anúncio, cara, vamos ser vendido. Porra, como foi o impacto disso para vocês? Como foi vocês acalmarem o time? Eu acho que para a gente chegar no que nós estamos vivendo hoje, teve uma construção muito rica e acho que uma liderança muito importante, né, de como que a gente faz para chegar num movimento que depois nós vamos ter que virar uma chave. Então, não sei quem que começar, mas acho que deve ter sido uma experiência que talvez vocês não tenham vivido e que vocês tiveram que aprender muita coisa. Perfeito. Como é que foi, Rê? Você? Posso começar? Eu diria que até foi um privilégio, assim, eu lembro, né, até hoje eu estava voltando de férias, eu estava de férias com a família e daí o Marcos mandou, Renato, tem como voltar um dia antes de férias? Eu falei, se o chefe pediu, né, vamos... Claro que tem, vontade. Vou voltar. Vai trabalhar. E daí, né, a gente voltou... Eu voltei um dia antes, né, e a gente teve a conversa que era justamente a decisão, né, que a BASF tomou. Não era uma decisão da BASF em relação à Souvenir, mas uma revisão de estratégia da companhia como um todo. Foram várias empresas, exatamente, né, colocadas. Acho que a BASF, né, definiu, né, focar, né, no core business dela, que é petroquímico, né, e de fato, né, se eles fazerem esses negócios, gerar caixa para conseguir investir no petroquímico, né, então isso aconteceu, né, a Souvenir, né, a gente brinca que era uma joia que eles tinham e que talvez era o caminho mais fácil e mais rápido, e foi mesmo, né, mas agora já tem um processo bastante avançado quando a gente pensa dentro de tintas como um todo, o próprio negócio de agro, né, então esse era o momento que a BASF estava vivendo e a gente recebeu essa notícia. Obviamente era algo que sempre ventilava, né, mas quando, né, a notícia vem, né, dá aquele baque, né, agora não é mais uma, né, rádio peão, não é mais história, é verdade, mas eu acho que a gente conseguiu, né, talvez ter uma sabedoria ali desde aquele primeiro momento, a gente ganhar consciência como seria essa jornada, assim, né? Acho que a gente, né, como liderança naquele momento, né, dentro da Souvenir, né, a gente sentou e falou assim, quais são os nossos combinados, acordos, como que a gente quer viver esse processo, e a gente colocou, né, eu lembro da frase que hoje que era o people first, a gente falou assim, as pessoas vão estar em primeiro lugar, né, porque a gente tem histórias e você sabe, as pessoas são apaixonadas pela Souvenir, né, né, era um recente, né, versus, né, o Rê, outras pessoas que viveram essa marca, essa companhia por muito tempo. Então a gente vai colocar essas pessoas em primeiro lugar, assim. Eu acho que essa espinha dorsal foi muito importante e ela continua presente até hoje. Acho que até as decisões que a gente tomou recentemente, a gente coloca as pessoas em primeiro lugar. Teve um trabalho de change muito forte, né, liderado ali pelo time de recursos humanos, que eu diria que foi um privilégio, porque participar de um processo desse, né, que é um processo, né, grande, né, intenso, consome energia, mas com muito respeito, né, muito cuidado com as pessoas, assim. Então eu tenho certeza que, né, todo mundo, né, sai mais fortalecido, assim, né. Acho que continua a jornada, mas cada ano eu acho que a gente vem passando, né, cada mês que a gente vem passando, eu sinto que a gente sai mais fortalecido. Né? É muito legal quando relembra desse dia, memória, né, 24 de setembro. Tô brincando, mas foi em setembro de 24, e naquele dia, às 13h33, no 12º andar do Rocha Verá, é um dia diferente, né? Porque nós tínhamos entendido que a BASF tinha uma nova estratégia e que dentro dessa nova estratégia, em algum momento, a Souvenir realmente não faria sentido para a BASF. Que a BASF é uma empresa incrível, né? Que jamais eu tenho algo para falar da BASF, porque tudo que eu construí na minha vida até então foi na BASF, e eu fico feliz que a BASF ressignificou a estratégia, porque ela precisa ressignificar a estratégia. Mas o primeiro baque é muito duro, né, Xará? Porque vem muitas situações à mente, né? E aí você tenta buscar entender primeiro esse cenário. Nós tivemos a oportunidade de saber alguns dias antes da equipe,
E a gente foi se preparando para esse dia. No dia do anúncio foi um dia que era nítido, assim, pessoas chorando, né? Pessoas muito abatidas, assustadas, o que é convencionado a qualquer pessoa que vive um momento como esse, porque nós vivemos alguns dias antes. E naquele momento eu precisei realmente, junto com o Renato, a gente teve um papel muito importante no sentido de acolher as pessoas. E acolher estando fragilizado, né? Porque nós somos vulneráveis também, claro. A gente tem vulnerabilidade na nossa liderança, mas como que nós íamos acolher as nossas pessoas? E além disso, o papel que nós fizemos juntos, acolher os nossos parceiros. Porque é diferente você acolher a equipe e acolher os parceiros, porque para os parceiros também, os nossos grandes clientes no Brasil se sentiram fragilizados e nós precisávamos agir nesse momento. Então, foram decisões rápidas que nós tomamos, mas que, como nós priorizamos as pessoas dentro de casa, a gente percebeu que a gente conseguiu administrar uma certa rapidez. Não administrar na sua totalidade, mas o clima ficou relativamente administrado. O que eu e o Rê nós construímos para alcançarmos centenas de clientes foi criar um café com os nossos clientes. Então nós tínhamos cafés semanais, onde era o meu compromisso do Renato, vamos estar aqui com vocês, para dizer para vocês o que está acontecendo dentro daquilo que eu posso falar. E talvez tenham cafés que eu venho aqui que eu não vou falar nada, porque eu não tenho nada para falar. Mas saibam que nós vamos estar próximos a vocês. Eu entendo que a decisão que nós tomamos foi proximidade vai ser a chave de sucesso. Na hora que a nova casa da Souvenir for identificada, nós vamos estar com os nossos parceiros ainda mais fortalecidos. E a gente sente que foi um caminho correto que nós escolhemos. Óbvio, erramos no processo. A gente não vai acertar sempre. Mas entre a balança de erros e acertos, nós tivemos muitos acertos que potencializaram nossa relação com os nossos clientes, mesmo em tempo de insegurança, que foi uma grande realidade. E com a nossa equipe, você vê a nossa equipe hoje relembrando tudo que a gente viveu como um grande aprendizado. Porque no anúncio da nossa nova casa, muitos mitos caíram e outros mitos nasceram. Né, o que é natural dentro de um processo de fusão e aquisição. Os mitos de, poxa, mas será que vai ser um fundo de investimento? Será que vai diluir a força da marca no Brasil? Será que alguém que não conhece nada do Brasil vai fazer o quê com a Souvenir? Quando você vê uma Sherwin-Williams, que é uma marca especializada em realmente fusão e aquisição no mundo inteiro, comprou mais de 100 empresas nos últimos anos, é diferente você olhar uma empresa desse tamanho. Mas tem o outro lado, da fusão e da aquisição. Mas será que vai ter espaço para eu atuar? Será que vai ter cadeira para todo mundo? E aí voltamos, eu errei mais foco na cultura, com o time de recursos humanos, todo o nosso time de liderança, que foi realmente fortalecendo mesmo esse momento de diversidade. Quando eu olho para trás, eu fico muito feliz, sabe, Rodrigo? Eu tenho um sentimento que eu fiz uma MBA na prática e que me ensinou muito, desde reuniões com bancos que nós tivemos, representando naquele momento a BASF, até o dia do anúncio realmente da assinatura final do negócio. Então tudo isso me fortaleceu, né? Eu vejo que no final foi difícil, foi muito duro os primeiros meses, o sentimento realmente, poxa, eu estou perdendo, onde que eu posso ter feito alguma coisa errada? E aí você vai vendo que não é isso, não é sobre nós, daquilo que nós fizemos, mas sim de algo muito maior, que é uma estratégia para onde a Souvenir pode ser agora, junto com a Sherwin-Williams, muito maior do que ela era até então. E super interessante, né? Você já está falando sobre mudança, né? A gente normalmente no ambiente corporativo, a gente deixa muito claro, né, para as pessoas o quanto é bom mudar, né? Até você viver a mudança. A empresa se desenvolve com mudança, você se desenvolve com mudança. Quando a gente provoca a mudança, é muito mais fácil a gente falar. Quando vem uma mudança e a gente precisa adaptar, é um negócio difícil. Acho que tem sentimento, segurança, uma série de coisas, né? E que deve ter tido tanto do lado Souvenir quanto do lado Sherwin-Williams. Hoje vocês estão... Hoje somos uma única empresa. Essa absorção, nós vamos falar um pouco sobre isso. Acho que tem um ponto, Rodrigão, desculpa, que é muito relevante trazer para nós falarmos sobre isso, que eu entendo que é realmente o que a gente vive como líder, né? E o Bernardinho fala sempre que não há desenvolvimento na zona de conforto. Então, eu posso garantir para você e todos os nossos parceiros, colaboradores, quem estiver assistindo esse podcast, na zona desconfortável que nós estávamos, eu olho para trás, Rodrigo, e vejo que nós estamos mais preparados do que até aquele momento. Né? E isso tem sido uma realidade, porque a jornada é longa, né? Nós estamos avançando muito na integração, tem um time forte de integração trabalhando para tudo e muito bem, mas eu vejo que esse desconfortável nos ensinou muito, né? E eu acho que a mudança provoca isso. Para mim é fato que nos provocou a ser melhor. Legal. E eu acho que nesse passo agora atual já dá para ter um cenário
mais clara do futuro, né? E o que vai representar para o setor essa integração? Não, perfeito. Eu acho que tem um ponto muito importante. Essa aquisição que a Sherwin-Williams faz, ela reafirma o quão o Brasil é estratégico dentro da estratégia global da Sherwin-Williams. Ela reafirma o poder que esse mercado tem, é o quarto maior mercado do Brasil, do mundo. O nosso mercado brasileiro é muito forte. Se nós olharmos todos os reveses que o mercado passou nos últimos anos, ele continua se fortalecendo, expandindo, inovando. E para mim é uma mensagem clara. Para o mercado, Rodrigo, eu acho que é a certeza de que a junção de uma empresa líder em tecnologia, líder global, com uma escala absurda, como hoje nós temos com Sherwin-Williams, com uma marca brasileira líder no país, que tem um respeito muito grande de lojistas, de arquitetos, os nossos pintores, e para mim é uma complementariedade, onde as marcas elas se apoiam. Se nós olharmos hoje o nosso portfólio de marcas, Suvinil, Sherwin-Williams e Colorgen, nós temos 3 marcas muito fortes, que se complementam, e que se os portfólios trabalhados de forma correta para o mercado, nós temos uma proposta de valor muito completa a partir de agora. Eu tenho segurança em falar sobre isso, a gente está debruçado sobre isso, né, Xará? E eu tenho uma segurança muito grande de trazer para os nossos parceiros que agora nós temos uma complementariedade que nós não tínhamos antes. Acho que só para complementar do que a gente, né, dos cenários que existiam na época quando a gente começou lá esse processo, né, acho que hoje a Sherwin-Williams de fato é o caminho que traz de forma mais latente, né, uma atuação complementar. Né? Quem esteve com a gente na FEICOM, acho que já começa a ver isso de forma concreta, como a gente quer trabalhar, né, essas marcas complementares, mas o negócio como um todo. Né? A gente ganha uma escala, a gente ganha um centro de expertise, né? A gente ganha, né, capabilities que até então a gente tinha mais restrição quando a gente pensava no universo só de souvenir, e a Sherwin-Williams ganha, né, uma marca, né, um ecossistema, uma relação com o mercado também que ela tinha de forma mais restrita. Então, acho que ambas companhias ali, né, na soma, ganham mais potência, assim, né? E, de fato, a gente começa a ver isso nas pequenas ações que a gente já tem, o como que isso, se a gente explorar essa complementariedade, né? A gente fala um pouco da razão, da emoção, né? Souvenir é muito da emoção, né? Sherwin-Williams é muito da razão. A gente agora tem essas duas coisas dentro de casa, né? Saber explorar o momento de cada um delas e o melhor de cada um delas, assim. E quando, né, a gente, sou um lojista, e aí o lojista ele tem uma visão, né, de mercado, o consumidor tem de outra, enfim, acho que cada um vai vendo algumas coisas, né. Acho que a grande maioria dos lojistas, eles tinham uma dúvida sobre Sherwin-Williams, né, e essa dúvida relativamente impactaria ou não dentro de um processo futuro. Sherwin-Williams tem muitas lojas próprias nos Estados Unidos. A minha visão, né, é que quando compra uma empresa como a Suvinil, ela perde completamente a necessidade de aplicar o modelo que ela tem lá fora. Total. Né? Vejo vocês falando isso. Que vocês podem falar sobre isso? Acho que a grande maioria, né, dos nossos telespectadores, ouvintes, são lojistas também, né? Eu acho que é um momento importante, eu acho que para a gente falar sobre esse assunto, porque foi um grande assunto, né? Muito antes da compra, às vezes, ou agora também. Acho que deve ter alguma coisa muito clara para vocês, né, sobre esse movimento. Xará, acho que dentro da estratégia da Sherwin-Williams a gente tem visto isso em muitos fóruns, né? Do quanto que a decisão de não ter loja própria no Brasil é uma decisão estratégica, né? E quem ainda não viu isso na prática, falado por nós, agora está gravado, né? Não ter loja própria, é realmente fazer o crescimento através do varejo, na aquisição desses bilhões de reais que foram investidos na Suvinil. A Sherwin-Williams sabe da força que a marca tem em desenvolver os seus parceiros, que é desde expansão de lojas no Brasil, mas também cuidar da sucessão dos nossos parceiros, que é gerar relacionamento de confiança de longo prazo, que é um engajamento que vai além de ser um fornecedor. Eu tenho falado muito com o meu time, que meu time está no campo para ser muito mais do que um fornecedor. Nós estamos no campo para ser um parceiro efetivo dos nossos clientes, para que eles cresçam, e nós mostremos a cada dia mais para a nossa matriz em Cleveland que a estratégia de apoiar o lojista para que ele cresça é a melhor estratégia. Isso está posto, né, na estratégia da Sherwin-Williams. Agora, a nossa responsabilidade é muito grande, né, ela fica muito maior, porque nós temos que mostrar para a Sherwin-Williams que mesmo frente às mais de 5 mil lojas que a Sherwin-Williams tem no Canadá, tem nos Estados Unidos e alguns outros países, o quanto que essa estratégia para o Brasil ela é muito vencedora.
fazer com que o varejo cresça para que nós cresçamos também. E o varejo apoiando esse movimento acaba, né, dando essencial. Essa essência. Uma segunda dúvida, né, que o mercado sempre teve, né, e depois da compra, nossa, mas será que a Sherwin-Williams vai pegar a marca Souvenir e jogar no lixo ou desacelerar, né? E óbvio que isso cada um pode pensar o que quiser. Qualquer coisa, né? Um monte de coisa pode acontecer. Eu tô vendo uma prática completamente diferente. A gente vê isso, né? Vimos isso na House Decor, vimos isso na Feicon. A gente vê isso em time, né? A gente vê isso quando a gente compara alguns movimentos que eles fizeram fora do Brasil. Como que vocês... eu acho que uma coisa vocês a mesma coisa, né? Tipo, quando soube o anúncio, provavelmente fala assim, e agora? Será? Né? E vocês na prática estão vendo alguma coisa diferente ou não? Você que é o dono das marcas, né? Como marketing. Eu diria, eu falo isso desde o primeiro dia, assim, eu nunca tive dúvida. Porque acho que construir o material de venda da Souvenir, né, vou voltar lá para o processo quando a gente construiu, quem quer comprar, como que eu vendo a Souvenir, é uma marca que tem uma relação com o ecossistema. Então quem comprou isso, comprou essa marca com essa relação, né? Então eu sabia o que tinha sido comprado, né? Então eu nunca tinha dúvida de que essa marca, né, ela continuaria, né, presente, né? Então acho que o nosso papel era passar essa segurança, né, e continuar. Acho que hoje, né, já está mais, acho que concreto, né, o quanto que a gente, né, hoje tem marcas potentes e vai extrair valor dessas marcas, assim, né? Então, para mim, eu entendia, né, um pouco como que essas notícias e como que o varejo estava recebendo isso. Mas internamente a gente nunca tinha dúvida de que a Souvenir, né, ia continuar com a sua força, porque era isso que tinha sido comprado, né? Então não fazia nem sentido, nem lógica, né, a Sherwin-Williams comprar todo esse ecossistema, essa relação e se desfazer disso de alguma forma, né? Então acho que o nosso desafio a partir de agora é como extrair valor dessa complementaridade, porque também a gente não quer que a Souvenir seja maior do que a Sherwin-Williams, né? Ou que a Sherwin-Williams seja maior do que a Souvenir. A gente quer que essas duas marcas tenham papéis e relevâncias dentro do ponto de venda, né, dentro da casa dos consumidores, dentro da relação com os pintores, assim. Então, para mim, acho que isso, se não está claro ainda, ou se não está concreto, acho que tirem essa dúvida, não precisa nem mais trazer esse ponto, porque essa é a nossa grande fortaleza, né? Eu acho que a gente tem o privilégio, né, e como marketing aqui, de liderar, e vou falar dessas três grandes marcas, né, Souvenir, Sherwin-Williams, Color Jean. A gente tem Glazul, a gente tem Globo, né, a gente tem, né, submarcas dentro da própria Sherwin-Williams que tem forças, né, Nova Cor, Metalatex. Então, como extrair desse ecossistema o máximo de valor, né? Acho que esse é o nosso grande objetivo, mas tenho falado, né, e reforço aqui, né? A gente quer que em todas as lojas, né, a gente tenha Sherwin-Williams, Souvenir e Color Jean. São três marcas que têm que estar presentes em todos os pontos de venda. Eu acho que desde o anúncio, para todo mundo, todas as conversas que eu tive, a grande dúvida são duas. O que muda e o que não muda nas lojas de tintas, depois desse negócio? Acho que o que não muda é isso, né? A gente continua tendo essas marcas, né? Então nenhuma marca, né? A Sherwin-Williams, a Souvenir não vai virar uma submarca da Sherwin-Williams, né? Então isso não muda. Agora muda muita coisa, né? Eu acho que isso é importante, porque a gente tá nesse processo, a gente quer fazer com que Sherwin-Williams seja uma marca maior ainda do que ela é, né? Explorar essa complementaridade, né? Então até então eram marcas que competiam durante 60 anos, né? Souvenir e Sherwin-Williams competiram, né? Portfólio, se a gente pegar, né, que praticamente estavam atuando nos mesmos, né, segmentos, faixas de preço muito parecidas, né? Então nosso trabalho agora, e essa é uma mudança que a gente vai construir, é de fato fazer que seja complementar. A boa notícia é que quando a gente pensa como posicionamento de marcas, elas já são complementares, né? A gente fala que é uma marca mais da emoção, feita de Brasil, a outra marca é global, americana, mais racional. Isso é um privilégio também, né? Porque poderia, né, receber duas marcas que como posicionamento, né, se chocassem. E não é o que acontece. Isso ficou muito claro, assim, né? Quando a gente começou essa jornada, a gente já começou, né, essa entrevista, né, e conversar com pintores, né, com consumidores. A gente fez conversas com os lojistas para entender um pouco como que eles viam essas marcas. E ficou muito claro para a gente, assim, essas marcas são complementares, né? E a gente tem que extrair valor dessa diferenciação, dessa complementaridade. Então eu nunca vou fazer com que a Sherwin-Williams seja brasileira,
Porque ela não é, né? Ela é global, ela é americana, né? Ela se orgulha disso, né? E tem consumidor que quer comprar isso. São atributos que essa marca vai vender que vai se conectar com os consumidores. A Souvenir não, né? A Souvenir nunca vai ser americana, ela não vai ser global, ela é uma marca brasileira, né? Presente aí na maioria dos lares brasileiros, que entende do Brasil. Então são atributos diferentes, né? Então acho que isso vai mudar, né? Porque eram marcas que em algum momento elas estavam competindo. Agora elas vão estar mais complementares no ponto de venda, né? Então acho que na atuação de marcas, duas marcas fortes que se complementam e que todos os pontos de contato daqui para frente vão ter que refletir isso, né? Renato, tá 100% já assim? Não, né? A gente está acomodando muita coisa, né? Mas é importante a gente ter essa visão, eu tenho falado isso nas nossas conversas, assim, essa é a direção, né? Daqui para frente, como que a gente faz com que na comunicação, nos produtos, nas ações, né, a gente consiga vestir essas camisas diferentes quando elas têm que ser diferentes e junto quando tem que ser junto, né? Em alguns momentos, quando a gente está com os clientes têm que entender todo esse ecossistema, porque ele não vai, né, vestir uma camiseta ou outra. Agora, o consumidor não, né? O consumidor ele vai se conectar com uma marca ou se conectar com a outra, dependendo do momento. Então, acho que essas são mudanças em relação à marca. Mas tem outras, né? Tem outras, e especialmente o que não vai mudar é o nosso compromisso. Realmente de estar conectado com o cliente, de ter continuidade, de ser um parceiro que traga uma estratégia que fortaleça ambos nessa relação, né? Nós não queremos que a Sherwin-Williams seja forte versus o nosso parceiro. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui realmente para crescer junto com os nossos parceiros e fortalecer essa relação. Eu acho que tem um ponto muito importante que desde o início, pós a decisão, Souvenir agora dentro do grupo Sherwin-Williams, o nosso cuidado foi manter a nossa conexão, né, o nível de atendimento com os nossos parceiros, o nível de resposta dos projetos. Nada foi alterado, Rodrigo. Nós mantivemos todas as nossas ações, cumprimos todos os nossos cronogramas que nós tínhamos até então com os nossos parceiros, e a gente traz essa garantia para os nossos parceiros que a nossa gana em servir, a vontade de transformar com eles, que vendas e marketing tem capitaneado dentro desse momento, não vai ser diferente. Essa mudança ela não vai existir, mas ela vai ser ampliada agora numa casa tão especial como a Sherwin-Williams dentro daquilo que a gente está vivendo. Acho que um outro ponto que não muda, mas que ele fica mais forte também é o nosso papel de provocar esse varejo, né? Essa indústria como um todo, né? Acho que a Souvenir tinha isso já, a Sherwin-Williams nos Estados Unidos, né, 5 mil lojas, né, tem uma potência muito forte, então acho que agora a gente ganha até mais massa crítica, né, para ajudar, né, a gente fala assim, como que é esse varejo de tintas daqui 5 anos? O que a gente quer transformar? Para onde a gente quer levar, né? Então acho que isso podem contar com a gente, assim, né? A gente está aqui para, né, viver os próximos 100 anos, né, e fazer com que essas marcas, né, façam parte dessa jornada junto com o varejo, assim. Então acho que essa capacidade de inovar, de provocar, é algo que não muda, mas que tenho certeza que a gente ganha mais força agora, né, quando a gente pensa dessas duas potências juntas. E que nós temos falado muito, assim, né, Xará? O que nós mais queremos que os nossos parceiros sintam em nós a confiança e a segurança que nós temos naquilo que nós estamos construindo. Essa segurança é uma grande responsabilidade que nós temos. Mostrar isso para o mercado, né? Evidenciar isso para o mercado. Porque não pode ser diferente frente a tudo aquilo que a gente tem visto de oportunidade no mercado brasileiro. Tem muita oportunidade. E a gente sente que agora a gente tem um preparo e uma estrutura realmente forte para que isso aconteça. Vou trazer mais um mito, posso? Pode. Vou trazer Ótimo que a gente já quebra todos os mitos. Baita oportunidade, né? É muito interessante quando vem alguém de fora do nosso mercado e ele entende o quanto o nosso mercado é relacional. Não sei se você teve essa percepção, Rê. Uhum. A gente vê muita gente, até a gente que nossos amigos de fora do nosso mercado tão relacional. A gente tem uma marca Souvenir que ela é mais emocional, então ela está mais linkada talvez nessa relacional. Não dizer que a Sherwin-Williams não era, mas também porque o mercado então ela precisa ser, né? E uma marca mais racional, né? E a Souvenir sempre investiu muito nesse meio de relação, de evento, de estar próximo. Foi fácil, foi natural mostrar isso para o americano e falar, talvez muito maior do que qualquer outra coisa, nosso mercado é assim, né? Como que é isso na prática, no dia a dia?
se é algo que eles já tinham visibilidade. Não, isso aqui vocês ficam tranquilo. Eventos, investimentos, como que é? Nós vimos falando isso no carro, né? Acho que eu posso começar porque eu vivi isso na pele, né? Você falou um pouco, né? Talvez o Rei já está imerso nessa relação, né? Ele nem sabe o que é profissional, o que é pessoal, tá tudo certo. Eu sei que você brinca comigo e fala assim, pô, né, Renato, isso aqui era assim. Eu falei, não. Mas eu digo que assim, nesses 5 anos eu aprendi muito e o que eu aprendi foi isso. Né? Acho que o que eu mais extrai valor de estar nesse mercado é o poder das relações, né? E que acho que ele transcende, não só quando a gente pensa profissionalmente, mas ele transcende para tudo, né? Acho que hoje, né, o líder que sabe se relacionar, que está próximo, que sabe se conectar, né? Quando você vai para sua família, para os seus amigos, então, sem dúvida esse é um valor que eu vejo que a Suvinil tem, né? Obviamente isso é muito reconhecido e foi colocado muita energia e muito esforço e é colocado, e que para mim ele é muito atual, né? Então não tenho dúvida que a Sherwin-Williams percebe isso também, porque ele é muito do que a gente acredita como liderança, né? Não só liderança profissional, mas como que a gente quer conduzir isso. A gente quer conduzir com relações saudáveis, sustentáveis, que façam sentido, que se conectam, que sejam reais, né? E eu digo que eu aprendi muito na Suvinil sobre isso, muito assim, né? Então acho que quem estiver também disposto, eu tenho certeza que a Sherwin-Williams, né, nesse processo, né, a gente já está trazendo, como que a gente mostra isso? Vivendo, né? E acho que eles estão vivendo, né, um pouco dessa relação, voltando, né, no case, quando a gente montou, né, o material de como vender a Suvinil, tava lá, né? A relação com esse ecossistema é uma das maiores forças que essa marca tem, que essa empresa tem. Se né? tenta mudar isso, você vai perder. Pode perder valor. Muito, é uma muito super valor. vantagem, assim. Então eu acho que primeiro o que eu vi até hoje, né, acho que a Sherwin-Williams muito aberta, né, para tudo isso, reconhecendo obviamente esse valor, e eu acredito que essa é uma das grandes fortalezas que a gente tem, né, hoje dentro da Sherwin-Williams, né, e só vai crescer. Só vai crescer e é muito legal, né, Geraldo? Porque quando nós temos a oportunidade de mostrar para a liderança, quando eles estão no Brasil, conectando com vocês, com os lojistas, né? E os lojistas falam por si daquilo que a gente construiu ao longo da história, né? De uma relação realmente conectada, genuína, para apoiar o desenvolvimento e o crescimento dos nossos parceiros. E quando eles veem isso na prática, todas as oportunidades nós sempre estamos provocando isso com eles. Alguns que já conheciam o mercado brasileiro fica mais fácil, outros estão vendo isso na prática da intensidade e o quanto é intencional que nós fazemos. E o quanto que nós temos um desafio muito importante, a gente sente isso, que não adianta o Renato e o Renato ter o cuidado de ter o relacionamento próximo aos nossos parceiros, se a nossa equipe não tiver também disseminada essa intenção real. E a gente tem um orgulho muito grande de ver todo o nosso time vivendo realmente essa relação de conexão, de respeito, de confiança e de proximidade. E na Sherwin-Williams fica fácil falar sobre isso. Até mais fácil do que a nossa antiga casa. Porque tem 2 tipos de pessoas na Sherwin-Williams, os que vendem e os que ajudam a vender. Isso é disseminado no mundo inteiro pela Sherwin-Williams. E essas pessoas que ajudam a vender já entendem muito rápido do valor dessa relação. Então eu vejo realmente com muita alegria assim, o quanto que está sendo mais fluida essa comunicação e apresentar para os nossos líderes nos Estados Unidos essa força do relacionamento realmente. Tá mais fácil o americano do que o alemão. Tá mais E eu relembrou aqui, mas acho que assim, de fato os lojistas são os porta-vozes disso, então acho que, Claro, né, claro. E você tava também, né, Rê, mas a gente fez no começo uma reunião com a liderança da Sherwin-Williams, né, global, né, e uma das frases que o Todd, que é o nosso presidente, falou foi a melhor reunião de cliente que ele teve. Exato. Né, Tá gravado. Então acho que isso mostra, né, que obviamente o poder dessa relação, ele transcende, né, e acho que quando era valor para o cliente, né, que é o que a gente, porque essa relação é para gerar valor, né, eu acho que quando isso fica latente, né, não tem volta. Assim. Dentro dessa relação, acho que até o Renato pode ajudar nessa resposta. Como vocês têm sentido a resposta dos lojistas, do mercado, em relação a esse movimento? Eu prefiro não opinar agora nesse momento. O Rocha que entrevistou um monte de lojista na última semana, a gente tem um repertório ali. Nesse momento é melhor eu não falar nada. Eu estou aqui representando a Abrarte, então eu deixo a resposta para vocês, por gentileza. Rodrigo. Fugiu, Rodrigão. Tá certo. Rodrigo, é muito bom poder falar sobre isso. Nós viemos agora do principal evento de material de construção no Brasil, que é a FEICOM. Passaram pelo nosso stand de mais de 7 mil pessoas, né?
Nós tivemos eventos que aconteceram com clientes também, aproximadamente 350 clientes, jantares que fizemos ao longo da feira, ou seja, nós, nesse momento, estrategicamente, fizemos questão de estar ainda mais próximo dos clientes para captar realmente aquilo que ele sente desse momento. O feedback tem sido muito positivo no aspecto do quanto nós estamos literalmente vivendo uma escuta ativa, entendendo que é valor para os nossos parceiros para a construção da nova estratégia, entendendo o valor das conexões que nós temos que fazer entre as marcas, os lojistas entendendo o quanto que nós não estamos aqui para competir de uma forma que não seja estratégica, transparente com os nossos concorrentes. O concorrente está lá, ele faz o papel dele, mas o meu papel vai ser o melhor papel do mercado de tintas no Brasil. E eu estou cumprindo isso com fatos. Nós estamos realmente praticando isso. Muito mais do que falar, nós estamos fazendo. Agora, é claro que toda transformação ela não vai agradar a todos, né? Para alguns clientes, nós temos tido uma atenção um pouco maior, até que ele entenda realmente, e o que eu tenho falado muito, Rodrigo, junto com o Renato está comigo em muitas visitas, que o nosso parceiro nos dê a oportunidade de apresentar a ele o que é a nova Sherwin-Williams, o que é a nova Souvenir, o que nós estamos construindo como marca, o que nós queremos fazer com Color Jean, levar a Color Jean para um patamar que só ela pode ir, ou seja, mostrar que as nossas marcas elas estão sendo conduzidas para um sucesso mútuo. E de novo, eu volto lá atrás quando nós falamos realmente dessa abertura com o parceiro. A gente não tem tema que fica colocado de lado quando é uma dor do nosso parceiro. Nós trabalhamos para solucionar. E eles sentem isso na prática. Então eu vejo hoje dentro de uma necessidade de fazer uma conta entre erros e acertos, Rodrigo, o feedback que nós temos tido é muito mais positivo do que realmente feedback, seja um feedback que não seja positivo. Você viu isso na feira também? Eu acho que é isso, assim, acho que primeiro, né, a gente quer fazer esse trabalho, né, de forma muito colaborativa, assim, né, a gente quer construir junto com os lojistas, junto com o varejo, a gente fala que a gente tem um ponto de partida, né, e a gente acredita que tem que ter uma direção, tem que ter uma clareza, tem que ter uma estratégia, mas a gente está aberto, né, a escutar, voltar atrás, se a gente entender que faz sentido voltar atrás, então acho que essa construção é muito importante, assim, né, e para mim o mais legal, né, obviamente, né, de escutar os feedbacks na feira, de conversar com os clientes, mas assim, ver que já está virando prática, assim, né, já está concreto esse resultado, a gente tem, né, lojistas que estão muito confiantes na nossa proposta de valor, né, e isso para mim é o melhor resultado, quando a gente vê que de fato, né, não é um discurso, mas uma prática, né, acreditando de fato, Renato, acho que vocês têm uma proposta de valor, né, muito forte, né, e acho que esse é o nosso propósito, assim, né, a gente quer de fato oferecer para o mercado um portfólio, marcas, serviços, né, que de fato deixa esse varejo, né, esse lojista satisfeito, assim. Então acho que até agora os feedbacks foram positivos, mas não tenho dúvida que é um trabalho de construção, né. Acho que a gente não, em nenhum momento a gente perdeu essa consciência, assim, né, a gente sabe que talvez a gente vai ter que rever alguns pontos, né, e manter essa escuta e essa proximidade é a melhor forma, né, da gente estar atento, né, ao que está acontecendo, assim. Eu queria... O Rê falou de dores, enfim, né? E é muito legal porque, assim, o nosso mercado é relacional, todo mundo se conversa, né? Dizem que é um dos mercados mais fofoqueiros do mundo, enfim. É um mercado que conversa bastante. Super interessante. A gente, dentro do nosso ecossistema, a gente acaba também estando com muita gente, franqueados, enfim, nossa equipe que é grande, mas muita conversa entre nós, lojistas, enfim. E uma das grandes, né, perguntas, né, que vinha no ar era sobre portfólio, né? Uhum. E eu lembro que uma vez alguém me perguntou assim, como que você acha que vai ficar? E eu falei, porra, eu vou responder, né? Primeiro que eu não sou pago para isso. E depois eu fui convidado junto, talvez, com vários lojistas, né? Eu lembro que vocês fizeram, tiveram, né, acho que a assertividade, né, de trazer grupos diferentes, então trouxeram grupos talvez mais fidelizados do Souvenir, trouxeram grupos que vem da Master, né? Eu participei do grupo de multimarca, e eu falo isso porque eu acho isso muito legal, a gente pôde opinar, né? Então eles deram os quadradinhos para nós, né? As latinhas miniatura, dividimos em alguns grupos e falaram assim, ó, se você tivesse no nosso papel aí, forma o portfólio. Cara, e naquele momento a gente viu, a dificuldade, né, de tomar das decisões,
quanto que talvez uma mexida de um lado altera o outro lado. E eu falo que foi muito engraçado porque tinham no meu grupo, dividido em 2 grupos, os 2 grupos apresentaram coisas completamente diferentes. E tinha gente muito grande no outro grupo, que eu admiro, que às vezes a gente acha que tem o mesmo pensamento. E mesmo no meu grupo, alguns levantaram a mão e falaram: o grupo está apresentando, mas eu não concordo com isso. E ali eu saí com um sentimento, assim, muito assim, cara, a gente às vezes pensa numa transição, tem tanta coisa envolvida, né? Coisas que a gente nem discute, né? Que sistema, logística, indústria, enfim, e portfólio. Como que é um trabalho de pegar 2 portfólios que concorriam, né? Tomar decisão, que vocês deixaram claro aqui, eles não vão mais concorrer, eles vão se somar, né? Eles vão estar juntos e tomar as maiores decisões, sabendo, obviamente, que você acabou de falar, algumas decisões podem ser erradas ou no Brasil não, mas em locais sim ou não. Talvez essa pode ter sido um dos maiores desafios de uma integração que nem essa. Eu acho que ele ainda é. Inclusive, eu e o Rê viemos no carro junto aqui do Rocha Verá, conversando sobre uma adesão de portfólio, inclusive, que a gente tem que repensar ela, né? E para mim é isso, assim, né? A gente tinha algumas premissas quando a gente pensou isso. Primeiro, a gente quer construir com o mercado, né? Por isso que a gente convidou, né? Teve algumas pessoas que tiveram a oportunidade de estar juntos, né? Nesse grupo, mas a gente fez pesquisas, né? Com muita gente, né? Pintor, consumidor, né? Para de fato a gente escutar e entender, né? Quais são as necessidades do mercado, porque o nosso papel com o portfólio é resolver a dor. Né? Se o portfólio está lá e ele não resolve um problema, ele não vai vender, né? Então acho que esse é um primeiro trabalho, assim, né? A gente queria fazer isso conectado com o mercado. O segundo, a gente não queria construir ou gerar nenhuma ruptura nesse primeiro momento, né? Então a gente não tinha a pretensão de, vamos descontinuar metade desse portfólio, vamos fazer isso, fazer grandes movimentos radicais, porque a gente já está vivendo um processo de transformação, né? E nesse momento, a gente tem que aprender, né? Vamos viver um pouco essa complementaridade, né? Naturalmente, a gente vai ver produtos que talvez vão perder a proposta de valor, que a gente vai ter que ressignificar, né? Então, acho que esses 2 caminhos eram muito presentes desde o início, né? Vamos fazer construindo com o mercado, não vamos criar rupturas. E o terceiro, que foi o ponto de partida e foi a minha primeira conversa, né? A primeira reunião que eu tive, né, com o time global da Sherwin-Williams, foi qual que é a estratégia das marcas. Né? Porque não tem como a gente pensar um portfólio de produtos se a gente não tiver claro qual que é o posicionamento da marca, né? E eu acho que isso a gente conseguiu, né, construir de forma muito rápida, assim. Né, qual que é o papel da Sherwin-Williams? Né? A marca Sherwin-Williams é uma marca técnica, uma marca mais, né, funcional, americana, né, expert, né? Então, que portfólio responde para essa marca, né? Quando eu falo da marca Souvenir, é uma marca que vai estar mais massiva, né? Uma marca, né, que é a líder de mercado, né? Que tem um portfólio que, né, muito presente, né, bastante flexível. Então, como a gente trabalha, né, partindo desses atributos, também que o portfólio responda a isso. Então, acho que hoje a gente está acomodando o portfólio, consciente, eu tenho plena consciência que daqui a um ano vai ser diferente, vai ter mudanças, né? E o pedido, né, o trabalho que o nosso time está, a gente tem que estar atento. Né? Então a gente vai estar muito próximo de vocês, a gente quer conversar, a gente quer entender, cara, isso daqui tem que mudar, isso daqui não fez sentido, para que daqui para frente a gente consiga, né, que esse portfólio de fato extraia valor da complementariedade, assim, né? Então acho que é um processo. Nesse evento que você citou, que vocês trouxeram, né, alta liderança, tava o Todd, né, tava a Heidi, que é CEO, eu me recordo de uma frase, né, da Heidi falando, somos uma empresa humilde. Né, e a gente demonstra humildade escutando. Eu acho que vocês estão no caminho certo, porque assim, escutar, né, fora da sala de vocês, acho que é o melhor caminho. Né? Muitas vezes a gente se depara, eu não estou falando de Souvenir, Sherwin-Williams, estou falando de mercado, né? Muitas vezes a gente se depara às vezes com mudanças, né? Ou seja um lançamento, ou seja uma mudança estratégica e pelo menos grande parte do lojista a gente às vezes fala, putz, mas que é isso? Por quê, né? E a gente demora para entender. Algumas tiveram razão de ser e a gente vai descobrir depois com o tempo, e outras a gente fala, putz,
talvez não Sim, fazia pode sentido, ser. né? O produto talvez já nasceu morto porque talvez a gente não acreditou. Tô falando isso generalizando, não Sim. estou trazendo isso para todos vocês. Mas essa escutativa, né? Eu acho que ela é fundamental para que vocês errem menos, né? Porque é impossível, eu acho, vocês acertarem 100% das decisões. É impossível. E ainda mais sendo nesse momento, Renato, acho que o olhar da pergunta que você faz sobre a posição das marcas, em vendas, é um time que tem que estar preparado para, em campo, executar a estratégia. De que forma que em vendas nós evidenciamos, cliente a cliente, o quanto que as marcas estão compreendidas dentro da nossa estratégia para essa ação no mercado que não coloque ego à frente, vaidade à frente, mas que seja uma estratégia como nós estamos fazendo, como o Renato falou, nós temos a maturidade de entender que nós não vamos acertar sempre, mas que nós estamos trabalhando muito duro para errar muito pouco. E se errarmos, como eu disse há pouco, nós temos realmente a habilidade de voltar atrás, corrigir e seguir em frente. Seria utópico falar que nós vamos ter nenhum problema, né, com ter portfólios que se competiam por 60 anos e agora nós precisamos que eles se complementem. Então, acho que o meu papel em vendas é na construção da estratégia, entender como vai ser percebido pela equipe comercial. Nós temos quase 300 pessoas em campo hoje na equipe comercial, como nós estamos atuando de forma correta, alinhada com a estratégia realmente dessa complementariedade. E eu vou além disso, né, o quanto que a gente está preparado para evidenciar as diferenças. É meu papel em vendas, junto com o Renato, a gente tem feito isso já com a nossa equipe, treinando, mostrando o quanto que realmente um portfólio ele pode potencializar a força da Sherwin-Williams, das duas marcas, das 3 marcas combinadas agora. Eu fico pensando no lojista que está ouvindo agora, com essa ampliação do portfólio, ele vai falar o que vai mudar no meu dia a dia. Vocês podem responder o que muda no dia a dia do lojista com a ampliação do portfólio? Eu acho que assim, primeiro, tem lojista que já tinha esse portfólio, né? Então é legal porque a gente eu até estava na FECOM com alguns, né? Conversei com muitos clientes falando, você sabe mais do que eu, né? Porque ele já vendia esse portfólio, né? Vou te ajudar a organizar essa situação. Ele já tinha isso, né? Então acho que a gente tem que de novo ter essa humildade, porque tem muito lojista que já trabalhava com essas marcas, com todas essas marcas na mesma loja, né? Obviamente a gente tinha, né, as atuações dos clientes fidelizados, seja o Select, o Revenda Master, né? Mas a gente tinha clientes que estavam trabalhando com isso. Então acho que primeiro a gente está aprendendo muito com eles, né? Porque eles já sabem, né, qual que é o valor que tinha em cada um. O que muda para o lojista, eu acho que ele vai ter mais ferramentas do que ele tinha até então, né? Porque agora a gente está numa ótica de que eu vou entregar um portfólio para ele, né, com mais possibilidades, né, que vai gerar mais valor, que vai trazer mais consumidor, que vai gerar mais fluxo do que até então, né? Porque até então eram 2 marcas que estavam competindo, agora a gente soma essas forças. Então não tenho dúvida que o lojista, né, que acreditar na nossa proposta de valor, ele vai, né, conseguir gerar mais tráfego para a loja dele, né, ele vai converter mais, ele vai ter um ecossistema, né, muito forte trabalhando junto com ele para fazer com que as coisas aconteçam. Assim, acho que isso são coisas que vão mudar com certeza para esse lojista. Assim. E eu concordo também, Xará, que para o nosso lojista tem uma mudança grande, que é a nossa atuação do time de vendas em campo, né? Então muda para o nosso lojista substancialmente o número de pessoas que estão no campo, muda a nossa atuação com uma visão regional muito forte, muito intensa, muda numa equipe que está preparada realmente para ter uma conduta, como eu falei agora há pouco, muito forte de parceria, de construção, de visão de longo prazo. E o que nós estamos trabalhando para mudar também é uma mudança onde a experiência desse nosso parceiro ela seja única. E é meu papel, enquanto vendas, conseguir trazer toda essa estratégia construída num portfólio mais amplo, de um portfólio conectado às necessidades do pintor, do nosso cliente, de todos os nosso ecossistema, como nós falamos muito, né, Renato, quanto que nós queremos impactar todo o ecossistema no mercado de tintas, e a equipe de vendas tem um papel muito forte, de regionalmente, a partir de agora, com diretorias regionais, com mais pessoas realmente atuando diretamente no campo, proporcionarmos ao nosso cliente uma experiência única com a Sherwin-Williams. Então, eu acho que tem mudanças muito positivas. Nem sempre mudar é ruim, né? Mas a mudança que a gente está propondo é uma mudança que é muito positiva. Na verdade, eu acho que quando a gente pensa em mudanças, né, na maioria das vezes, quando a gente consegue
entender o quanto essas mudanças trazem positivo, é positivo, né? Uhum. Se a gente ficar só apegado às perdas, a gente não muda de apartamento, a gente não muda de emprego, a gente não faz uma série de fatores. Uma coisa é a gente mudar, outra coisa é a gente ser mudado, né? Complementando um pouco o que o Rodrigo perguntou, né, do lojista, como fica, vocês enxergam alguma mudança mais disruptiva ou maior no PDV com esta junção, né? Você falou, um monte de gente já tinha tal, mas tem algo que vocês entendam que tem um processo de evolução, vai ficar mais fácil, vai dar na mesma? Como que vocês acham que talvez o balconista vai conseguir ter mais segurança, né? O consumidor talvez ter um discernimento do que fazer ou do que não fazer? Tem alguma coisa que vocês enxergam? Tem alguma coisa que vocês já estão imaginando? Eu acho que esse é o nosso objetivo, Rê. Acho que a gente, o mercado brasileiro é um dos maiores mercados, mas ainda tem muita oportunidade quando a gente pensa do consumo per capita de tinta, porque é uma jornada complexa, né? A gente já falou muito disso, né? A Souvenir, inclusive, tinha um trabalho muito grande de facilitar essa jornada, né? Então, acho que agora a gente de novo tem mais ferramentas para isso, né? Então, a gente, primeiro, a gente tem um capability interno, né, que o varejo que a Sherwin-Williams nos Estados Unidos, mais de 5 mil lojas, que a gente pode aprender muito com isso, né? Eu sei que você visita a loja lá, você conhece um pouco, tem muita coisa que tem lá, né, que a gente pode trazer para cá, né? E a gente quer, né, criar essa conexão mais forte, né? O que está funcionando lá? Como que a gente pode fazer com que uma experiência de loja seja diferente, seja mais fluida, gere valor para o lojista, para o consumidor, para o pintor, para todos esses agentes que estão dentro, né, de uma mesma loja, assim. Então, eu não tenho dúvida que, olhando para frente, a gente tem muito que construir, assim, né? E agora com mais expertise, né? Porque a gente, nos Estados Unidos são 5 mil lojas, né, que estão vendendo a todo vapor tinta todos os dias. E como eu trago, né, de novo, não é replicar, porque o modelo americano não é o modelo brasileiro, mas obviamente tem coisas lá que a gente pode trazer para cá, né? E se o parceiro, né, os lojistas estiverem, né, junto com a gente, pode ter certeza que a gente vai fazer acontecer, assim, né? Então eu tô muito confiante, assim. E eu vou falar para você, né? Eu sou um cara que adoro visitar loja. Qualquer viagem que eu faça, profissional ou pessoal, se tiver uma lojinha, eu vou dar uma espiada. Eu acho que tem muita coisa pra gente levar também. Também. Tá? Porque eu vejo, né, um espaço gigantesco da gente trazer mais experiência. E eu não tenho uma visão, tá, de muita experiência das lojas de lá. Tá? Eu vejo um caminho técnico, né, muito mais aflorado, né? Uma loja muito mais focada para algumas pessoas, né? Ali o pintor é um consumidor direto, enfim. Vejo as nossas lojas mais, por mais que a gente tenha que evoluir ainda, eu vejo elas mais experimentais, né? Então eu acho que pode ser uma troca boa aí. E essa para mim isso é muito importante, né? Porque a loja Sherwin-Williams nos Estados Unidos, ela vende para o pintor, né? E de fato o pintor, ele quer, né, tecnicidade, né, expertise, frequência, relação, é diferente, né? Aqui a gente vende para o pintor também, como influência, mas é uma loja muito, né, para o consumidor final. Então, o consumidor frequenta bastante. Exato, assim, né? De novo, tem de tudo, né? Mas por isso que não é um copy-paste. Esse cuidado a gente tem que ter, porque, né, a gente lá, de fato, é um varejo movido muito através das empresas de pintura, do pintor, né? O consumidor é mais coadjuvante quando a gente pensa na loja Sherwin-Williams. Quando você vai para um home center, né, daí você já vê um consumidor, né, mais presente, a loja começa a trazer mais experiência. Mas sem dúvida, né, eu acho que a gente pode emprestar para lá, né, levar um pouco de emoção, mas eu acho que tem bastante disciplina que a gente pode trazer também para a forma como eficiência, os KPIs, como a gente trabalha a nossa loja hoje. Assim. Eu tive a oportunidade, claros no PDV. Eu tive a oportunidade agora de uns meses, né, fiz uma visita e aproveitei, né, as nossas relações e o Fred, que é o ex-vice-presidente, tá lá, né, cuida de lojas, e eu estive em Miami, e aí eu pude
não visitar, né? Porque quando eu vou visitar, às vezes eu me identifico, falo, eu tenho loja do Brasil, e nem sempre você é extremamente bem... Eu sempre fui muito bem recepcionado, mas... Não tem abertura a de abertura- profundidade, né? E aí o que mais me chamou a atenção, né, é a profundidade de dados, para quem vende, para quem não vende, o que uma loja faz, o que outra loja faz. Eu acho que isso eles estão, À frente. pelo menos da minha rede de lojas, eles estão bem à frente. E acho que aí vem os grandes aprendizados, né, Renato? O quanto que nós podemos trazer conhecimento da gestão do relacionamento dos consumidores dentro da loja, né, dos protocolos que a loja exerce nos Estados Unidos, e da disciplina que o Renato citou agora, que para nós brasileiros é um grande desafio, né? A disciplina não é um ponto forte da nossa cultura, e é muito forte na cultura americana, e isso traz resultado. Traz consistência, né? Traz uma abordagem frequente. Então, acho que tem muito aprendizado para nós implementarmos aqui no Brasil. E do seu ponto realmente do impacto com o PDV, se você esteve conosco na FEICOM, ali foi uma amostra, né? Nós trabalhamos muito duro, né, para levar para lá o modelo do PDV que nós entendemos que vai atender essa combinação dos nossos portfólios. Então ali você tem uma experiência de conhecimento das duas marcas, mas tem uma experiência num balcão para escolher cor, você tem uma sala para arquiteto, você tem um ambiente de produto aplicado, você tem categorias de produtos identificados dentro do PDV, um espaço estratégico para pintor e para color gym, com vitrines muito bem posicionadas. Então nós precisamos também agora revolucionar o que existe dentro das nossas lojas, porque, na minha opinião, nos últimos 10 anos nós evoluímos muito, né? Hoje existem lojas no Brasil realmente que são baita experiência de loja, e que nós evoluímos e que nós temos ajustes a serem feitos. Mas que, na minha opinião, está muito mais voltado realmente a essa questão da disciplina, do procedimento no dia a dia, do protocolo a ser cumprido, do que especialmente sobre o layout de loja. Acho que o layout de loja a gente está bem posicionado. E o que nós propusemos na FEICOM foi mostrar um pouco disso. São ajustes finos de uma loja moderna que nós queremos propor para o Brasil. Renato, na sua resposta anterior, você falou sobre a criação das diretorias regionais. O Brasil é um país com proporções continentais, né? O que isso representa objetivamente para você na área de venda e para as lojas que estão nos cantos mais variados do país? Legal, Rodrigo. Para mim é um ganho imediato, né? A estrutura que nós temos hoje na Sherwin-Williams é um ganho rápido. Eu posso te dar um exemplo. Alguns dias atrás nós tínhamos um diretor no Paraguai, um diretor no Nordeste, não no Norte, e o outro diretor aqui no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. 3 diretores com temas importantes sendo tratados simultaneamente no mesmo dia. É algo que não é comum você ver nas indústrias no Brasil hoje uma estrutura robusta como essa, porque ela traz conexão, traz poder de decisão, traz proximidade constante no nível de hierarquia importante, traz eficiência na atuação, e os caminhos nós estamos construindo hoje, que é a nossa grande... Eu entendo que é uma grande força que nós temos na Souvenir. Na Souvenir você não vai ver os nossos times competindo, vendas e marketing se complementam. E quanto mais diferente eu vejo que o Renato é do que eu sou, o quanto que eu aprendo com ele. E o quanto que os nossos diretores hoje também são muito diferentes, e o quanto que eles se complementam. Então, para mim, essa é uma fortaleza clara, que não se constrói de uma hora para outra, não se copia de uma hora para outra. Produto pode copiar, layout de loja pode ser copiado. O que nós estamos movendo agora da regionalização, dessa velocidade de tomada de decisão de marketing e vendas no campo, na minha opinião, ela é única, né? E eu acho que ela reconhece as diferenças regionais, né? Que eu acho que é outro... Dos Brasis. Ponto muito importante, assim, né? Porque quando a gente pensa a performance, né, das marcas regionalmente, né, os competidores, né, o perfil de consumidor é muito diferente, né? Quando a gente pensa o que acontece no Nordeste, não dá para eu replicar no Sul do Brasil, né? Não é o que acontece no Centro-Oeste, né? Se a gente não tem esse olhar que parte de uma estrutura comercial, mas com um time de marketing que entende e reconhece essa particularidade, a gente não vai gerar valor. Porque a gente vai falar assim, tá bom, vamos fazer o que deu certo aqui no Sul, vamos levar ele pro Centro-Oeste, pro Nordeste, né? Não é assim que a gente quer trabalhar, né? Então a gente quer trabalhar, a gente, né, acho que tá num caminho mais granular do que a gente era, né? Então a gente quer entrar mais no detalhe, a gente quer entender a particularidade da região, daquele estado, como eu gero valor. Sem uma estrutura, né, presente ali, próxima, é mais difícil, né? Então acho que isso tem esse reconhecimento também de que são Brasis diferentes, né? E que exige atuações diferentes, assim, né? Então a gente, cada vez, acho que podem esperar, né, e cobrar da gente essa especificidade, né? O que a gente vai levar para o Nordeste provavelmente não é o que levar no Sul, né?
e vice-versa, assim. E, pelo meu entendimento, aquilo que você está falando, desde estratégias até se tiver possibilidade, portfólio diferente que abrace aquela região, é isso? Perfeito, né? Acho que o portfólio tem coisas já bem latentes, assim, a gente vê, por exemplo, o acabamento, né, semibrilho. Ele tem mais aderência numa região do que em outra. Quando a gente vai para o norte do país, né, para o próprio sul, no sudeste já é um acabamento que não tem tanta força, né? Então, como que eu penso um portfólio que conecta com isso, né? Então, é essa, né, granularidade que a gente quer ir. Obviamente, com olhar de eficiência. Não significa que a gente vai falar do dia para a noite, né? Obviamente, se a gente pudesse, né, a gente iria nessa granularidade e ter um portfólio, só que daí a gente vai trazer complexidade. Então, a gente vai escutar, entender de fato essas necessidades e o que tiver massa crítica, fazer sentido, a gente vai falar, isso aqui faz sentido, porque para a região vale a pena, né? Do ponto de vista de eficiência, né, a gente consegue gerenciar, então vamos em frente, assim, então... E entrando um pouco nisso, vou trazer um pouquinho, né, quando a gente fala um pouquinho sobre essa junção, principalmente eu falando dentro da minha casa, né, dentro pro meu time, para os meus franqueados, enfim, a gente vê obviamente um portfólio extremamente robusto, né, que com uma coisa complementa a outra, mas a gente vê também um mercado latente e crescente demais, né, novos consumidores, por mais que o mercado e o Brasil talvez não esteja nos melhores momentos, né, mas você tem um público ali CD, né, que eu não estou dizendo que eles não se identificam com as duas marcas, mas a gente vê que tem um mercado incrível, né, e que não é muito navegado pelas multinacionais, eu estou generalizando também, né, que talvez não entregam o que essas marcas entreguem, mas entregam um básico ou um aceitável de que muitas marcas estão fazendo e estão crescendo, né? Esse é um mercado gigantesco, né? Quando a gente pega essa pulverização. Quando você junta as duas empresas, isso te dá mais possibilidade? Não, é a mesma coisa, eu preciso ter um olhar ou não para isso. Como é que vocês enxergam esta oportunidade que tem aqui? E muitas vezes alguns concorrentes de vocês entram por aqui para depois incomodar aqui em cima. Como que é a visão de vocês em relação a esse tipo do portfólio de vocês e se ele é extremamente adequado, talvez para um público que está mais... Eu acho que cria mais possibilidades, com certeza, né? A gente ganha outra escala, né? A gente, e acho que isso, né? Outra expertise, mais ferramentas para a gente conseguir entregar uma oferta de valor para esse público, mas a gente continua sendo uma multinacional, né? Gigante, e aqui acho que o nosso maior objetivo é na geração de valor, né? Então é o que a gente quer mostrar, né? Para esse consumidor que em algum momento não está indo para uma opção puramente de preço, que vale a pena ele comprar, né, algo que gere mais valor, que vai durar mais tempo, que ele vai ter menos trabalho, né? Então a gente continua nessa intenção, né? Obviamente é um segmento de mercado importante, relevante, né? Muitas marcas começam por ele, então a gente tá atento, mas a gente vai entender também até onde a gente consegue chegar, né? A estratégia nossa é fazer com que esse consumidor que está ali, ele veja valor e fala assim, não, eu quero comprar, vou pagar, vou guardar um pouco mais, pagar mais caro, porque vale a pena, né? Acho que o nosso maior objetivo é mostrar para ele que vale a pena, às vezes ele pagar mais, né? Porque para levar uma marca melhor, um produto melhor, do que ficar só nessa equação de preço, né? Mas, obviamente, são, né, mercados que a gente está atento, a gente se conecta, tem forças regionais muito diferentes também, né? Quando a gente viaja no Brasil, a gente entende marcas que conseguiram, né, se construir através, né, desse olhar para esse segmento, e acho que agora a gente tem mais possibilidades, com certeza. A quantidade de indústrias que tem, né, de tinta e regionalmente, assim, é de perder a conta. Esse daqui me atormenta todo dia, assim. A gente... Você nunca escutou o nome da fábrica, mas... Mas é isso, mas acho que a gente, primeiro, tem que ter consciência, né? Então, o que não pode ser é a gente ser desavisado, né? Falar assim, não, poxa, olha lá, cresceu, surgiu uma... Né? Então, a gente tem que saber.
E, né, quando tomar uma decisão, se a gente consegue ou não competir, se faz sentido ou não faz, a gente ter consciência dos trade-offs também. Assim, isso é algo que eu trago muito, né, presente no nosso dia a dia, gente. A gente vai conseguir, faz sentido? Qual que é a consequência? Se a gente não conseguir, qual que é a consequência? Assim, né? Mas eu reforço que a geração de valor é o caminho estratégico que a gente vê. Né? Acho que eu vejo também, para mim, é uma particularidade dessa indústria, né, um dos produtos, né, os produtos mais vendidos são produtos premium. Né? Isso é muito legal, né? Você vai para outros segmentos que tem essa dificuldade, assim, né? Então acho que a gente, né, o produto souvenir, né, o Fosso Completo, o Toque Fosso Completo, um dos produtos mais vendidos do mercado, um produto premium, né, um ticket médio alto, porque viram valor, né? A gente lançou o Sempre Limpo recentemente, né, uma inovação, um dos produtos mais caros que a gente tem dentro do nosso portfólio e que vem crescendo, né, exponencialmente, produto emborrachado. Então quando a gente mostra valor, né, e esse é o nosso papel como marketing, a gente precisa do lojista, né, o consumidor vê valor, se o pintor vê valor, né, o consumidor vai pagar. Né? Segura Então, um pouquinho, a nossa estratégia está nisso. Compra um produto melhor, acho que fica claro. A gente falou bastante, né, você falou regionalização, mudanças. Essa junção traz desafios, mas traz também muitas oportunidades, né? Como que fica, né, uma parte talvez mais fabril, né? Agora são várias fábricas, você tem linhas de produções que provavelmente diferentes, fábricas diferentes, CD, logísticas que uma provavelmente performa melhor que a outra. Acho que ambas empresas com produtos de muita qualidade, né? Nessa parte que às vezes está por trás do que a gente normalmente está muito próximo, que se preocupa. Como que vai ser? Como que é ligar os pontos? Como que é aproveitar tudo? Quantas fábricas tinham separadas e quantas tem juntas? O que isso pode significar para o lojista como coisa positiva ou não? Enfim. Perfeito. Eu posso começar aqui, acho que é um ponto importante. Nós temos 7 fábricas agora no Brasil. Além das 7 fábricas no Brasil, nós temos outros centros de produção também mais locais, que estão mais próximos aos nossos parceiros. Chegamos no total de quase 8 ou 9 plantas que podem atender os nossos parceiros no Brasil, buscando essa conexão com o mercado, não só de plantas que são 7, as nossas plantas próprias, mas outras plantas que são plantas terceirizadas, que dentro desse escopo fica claro assim o quanto que o nosso objetivo, claro, de manter o alto padrão de qualidade, de confiança, né, de respeito pelo meio ambiente. Não são todas as empresas no Brasil que têm esse cuidado. Nós temos clareza desse caminho que nós estamos construindo com o Sherwin-Williams, de um parque de fábrica, um parque fabril moderno e preparado para uma demanda que até então nós sabemos que agora com uma única organização nós temos muita força para atender. Além das estruturas fabris, nós também temos os nossos centros de distribuição, né? Nós temos alguns centros de distribuição espalhados no Brasil e também centros regionais para atender as vendas que são mais rápidas e que nós não consigamos atender via fábrica. Além, né, nós temos a alegria também de ter uma extensão da nossa atuação com mais de 25 distribuidores no Brasil. Então nós conectamos as nossas fábricas, conectamos os centros de distribuição, conectamos os nossos parceiros distribuidores, tudo isso para manter, primeiro, quanto à qualidade do produto, altíssima qualidade das nossas marcas, isso é inegociável, mas bem como buscar uma excelência de serviço ainda mais superior daquela que nós tínhamos até o dia 30/9/2025, antes do início da nossa fase em conjunto agora. É muito legal ver uma estrutura dentro da Sherwin-Williams muito voltada realmente para essa estrutura de atendimento ao cliente. Nós temos uma área de Global Supply Chain que tem um foco constante realmente na venda. Um dos nossos líderes lá fala que, poxa, é muito legal ver todo esse volume que nós comercializamos. Com o volume a vida é muito melhor, ele brinca. E realmente nós temos muito orgulho de ver toda essa estrutura trabalhando realmente com excelência, sabe, Renato? Fábricas que estão respeitando todos os protocolos, as auditorias que nós temos são notas sempre excepcionais e mostram o valor realmente daquilo que a gente constrói como negócio mesmo. Né? E eu fico imaginando, né, porque você falou 7 fábricas? 7 fábricas próprias. Vou falar uma besteira aqui, né? Então vamos dividir 7, não dá para dividir. Então alguém tinha X, outro tinha um pouco mais de X.
né? 2 da Souvenir e 5 da Olha que Sherwin-Williams. interessante, eu não sabia disso. Sherwin-Williams tinha uma capacidade de produção fragmentada e a estratégia que a Bassi tinha, então, o Souvenir, era uma capacidade de produção mais restrita, né? Ela era em poucos centros de distribuição. Eu acho que e quando você soma isso, vira muito mais do que qualquer outra coisa, Totalmente. né? Porque acho que você pode ter N possibilidades, né? N possibilidades. Você desafoga onde está apertado, mas também dá tração onde precisa dar tração, Exato. porque a indústria ela precisa de tracionar. tração, né? Então, pô, isso É uma outra força também, como você bem falou, Renato, que está meio que aqui no back-office, né? Você não está vendo isso acontecer no dia a dia, não é tangível para o varejo. Mas o que eu e o Renato temos sentido é muito disso, assim, do quanto que nós temos hoje potência também no nosso Parque Fabril. Sabe, a gente pode olhar para lá e falar, tem força aqui também para a gente atuar no mercado. E vocês já... Eu sei que é muito cedo, né? Até ontem vocês não podiam nem conversar, então agora que vocês estão... Faz pouco tempo que vocês estão juntos, de fato. Vocês acham que... porque parece que não, mas para o lojista, a parte logística, a parte de ter o produto, relevante, né, de ter uma distribuição efetiva, ela faz uma diferença absurda, né? Vocês têm assim, um cheiro, tipo assim, putz, eu acho que em X tempo a gente já consegue perceber melhorias, né? Eu acho que esse é uma pergunta também dos lojistas, né? Tem lojistas que gostam muito do processo de um, outros do outro, e eu acho que essa junção ela pode ser muito importante. Tem alguma... Já está tendo? Primeira pergunta, ou se não está tendo, putz, eu acho que daqui a algum tempo a gente vai ter uma... Eu posso começar assim, acho que não vou trazer um tempo, Rê, mas eu diria que assim, tem um foco muito grande nessa frente, assim, né? Que nem o Rê falou, tem uma estrutura que é o Global Supply Chain, né? Que ele é dedicado e focado para pensar as operações de forma mais eficiente, né? Então ele está olhando já, né, desde o day one, como extrair valor desses 7 plantas, né? Para que isso gere valor para vocês, que melhore o nível de serviço de vocês. Se a gente pega a nossa pesquisa de NPS, a gente tem bastante oportunidade na frente logística ainda, né? E eu não tenho dúvida que agora, com esse ecossistema, a gente vai conseguir suprir o mercado de uma forma mais rápida, mais veloz, com mais acuracidade, né? É um processo também, porque estamos acomodando, né, culturas, são 7 fábricas, mas não tenho dúvida que a gente vai conseguir gerar valor, assim, né? Acho que esse é o objetivo e para mim acho que uma das grandes diferenças é esse foco, né? Então acho que hoje a estrutura de Global Supply Chain está focada nisso e tem uma expertise muito grande nisso, né? Porque ela está olhando para, né, isso para a América Latina inteira, né? Então quanto que um site pode se beneficiar, né, de cases e de aprendizados que estão sendo gerados em outros, assim. Então podem esperar que acho que isso vai ser transformado em valor aí para o lojista. E qual que é o papel do lojista no negócio, na integração das empresas e como vocês pensam em ajudar o crescimento do varejo de tintas? Acho que o papel do lojista, para mim, ele é quase que esse conector, né, da indústria, ele é esse conector da indústria com o consumidor, né? Então eu vejo que ele tem um papel muito grande de ajudar a gente nesse processo de transformação, de fazer com que essa jornada seja mais fácil, né, de gerar valor para quem está pintando a casa, né? Então acho que o lojista ele tem que estar embarcado com esse propósito, né? Então não só vender tinta, né, mas como que ele faz com que aumente a frequência de pintura, como que ele gera um serviço melhor para o consumidor dele, como que ele traz mais pintor, né, e cria uma relação diferente. Eu acho que para mim esse é um papel importante, né, e que ele tem que fazer junto com a gente. A gente, quando a gente fala que a nossa estratégia, né, é vender através do varejo, não significa que a gente se isenta, né, desse processo. Pelo contrário, a gente quer construir com vocês. A gente tem um modelo de fidelizados, né, porque a gente vê uma proposta de valor forte que, né, acho que a gente tem muito mais para construir, que é além do portfólio, né, que é além do preço, mas é como que a gente move esse ecossistema juntos, assim, né? Então, eu vejo que o lojista, né, quando ele incorporar, né, um papel, né, que é além da venda transacional, mas de fato de construir mais frequência de pintura, né, relações diferentes, experiências, né, sustentáveis, com certeza acho que a gente vai estar evoluindo como varejo como um todo. Assim, né? A minha opinião, complementando a tua fala, Renato, é que o nosso cliente precisa acreditar na transformação.
muitas vezes, Rodrigo, trazer transformação para esse mercado, em alguns momentos você traz até uma ruptura, porque alguns entendem que você está descredibilizando o que ele construiu ao longo de 30, 40, 50 anos. E o nosso papel não é esse. Nós precisamos trabalhar muito próximo ao lojista para que ele entenda que nós estamos movendo, tracionando o mercado para que nós a gente precisa fazer uma redução da distância dos mercados desenvolvidos de tinta no Brasil, comparado com o Brasil. O que mais nos incomoda e nos preocupa é quando o lojista percebe isso e com resistência não acredita. Nós temos hoje um número muito importante de parceiros que estão acreditando na transformação, como o Renato falou, de 5 anos para cá você vê realmente o nosso grupo de clientes se movendo muito para transformar. Mas é um convite que nós fazemos mesmo, sabe? Acreditem que nós estamos convidando para uma nova jornada, pautada em muita pesquisa, em muita escutativa, entendendo todos os públicos, porque nós precisamos acelerar o nosso desenvolvimento. E para isso, nós temos que ter mudança, né? E trazer essa mudança para o mercado passa em realmente gerar essa movimentação com os nossos parceiros, nossos lojistas. Eu acho que a gente tem, para mim, um produto dentro da Sherwin-Williams que para mim é um dos mais apaixonantes, que é o Elo do Futuro, né? Liderado ali pelo time do Rede Sales Excellence, que é de fato a gente, né, se conectar com essa nova geração, porque a gente acredita que ela tem esse papel, né, de transformar, de mudar, né, não só a gente como indústria, mas o varejo também, né? Então, para mim, né, acho que quando a gente vê essa nova geração, né, assumindo posições de liderança dentro das lojas, né, provocando transformações, para mim mostra o quanto que esse varejo tem caminhos sustentáveis, né? Acho que é ruim quando a gente chega, né, num cenário que não tem, o futuro, né, fica incerto. Por isso que a gente, né, provoca isso, e pelo menos eu vejo, né, um caminho muito promissor. Assim, eu vejo novas gerações assumindo posições dentro, né, das lojas, né, já transformando, né, provocando. E a gente, né, se orgulha, né, de fazer parte dessa trajetória também. Assim. E eu sou testemunha, né, de quanto a sucessão acho que é importante. A gente estava prestes a embarcar para um evento, ainda bem que a gente chegou até lá, né, e eu brinquei. Você falou um negócio super importante, né, e eu já sou segunda geração. Nossa empresa completa 62 anos amanhã, né? Então isso vai para o ar provavelmente outro dia, mas é bastante tempo. Mas foi muito interessante, porque quando a gente estava no encontro ali antes da viagem, eu me senti o mais velho, né? Talvez um dos mais experientes, mas eu acho que a quantidade de lojistas da segunda geração que tá tendo agora, tá? Caras que estão assumindo responsabilidade, né? Trazendo inovação, convencendo às vezes os pais de ir num evento que custa, né? De trazendo transformação. Cara, é impressionante o que o nosso mercado vive. Eu tenho vários lojistas que são meus concorrentes e eu olho para a segunda geração e muitas vezes eu olho e falo, esses caras vão vir mais forte agora do que antes. E eu tenho certeza absoluta que não só vocês, mas algumas outras empresas, né, vejo a Atlas fazendo um papel muito legal sobre isso, outras empresas mais, mas eu acho que o Elo do Futuro é uma coisa assim que vocês não podem perder, porque eu lembro lá atrás a preocupação de olhar para o mercado, Rei, você estava longe de chegar aqui, né? E a preocupação de olhar para o mercado e falar assim, não tem sucessão, né? E às vezes quando o mercado não evolui, e esta é a minha visão, a indústria assume o papel. Né? Então muitos mercados que a gente vê verticalizado é porque, o varejo não deu conta, né? E eu fico feliz quando eu vejo os meus concorrentes e os filhos dos meus concorrentes evoluindo. É uma segurança que traz, na minha visão, para o nosso mercado, para coisas que seriam talvez coisas que a gente não queria viver. Tá? Eu acho que a gente precisa encerrar. Isso que eu tá ia muito fazer. Bom a nossa conversa, mas a gente poderia ficar aqui muito tempo. Vou deixar você fazer uma pergunta para o Renato Rocha, pode ser? Pode ser. E eu depois termino com o Tá Fabiano. ótimo. Renato, qual mensagem você gostaria de deixar
gostaria que o varejo levasse desse novo momento das empresas? Rodrigo, quero muito que os nossos parceiros acreditem enquanto nós estamos trabalhando para fortalecer as nossas relações. Que eles vivam uma experiência que eles não viveram até agora e que eles sejam preparados, porque a nossa equipe, sem dúvida alguma, vai transformar essa relação e nós vamos ampliar a nossa participação junto aos nossos parceiros, fazendo esse trabalho com foco constante no sellout, atuando de forma muito próxima do pintor, gerando muito valor com o consumidor, mostrando que o nosso papel ele é um papel de concatenar realmente essa estratégia, mas em conexão com a realidade de cada um dos estados do Brasil. Que os nossos parceiros vejam efetivamente que essa transformação cultural que nós estamos implementando é um compromisso firmado de uma equipe mais próxima, mais regionalizada, mais especializada naquilo que entrega, e que eu vou além, que é apaixonada pelo que faz. Eu tenho um orgulho gigante de estar numa empresa que proporciona isso a nós e ver pessoas com um brilho no olho mesmo, com vontade de fazer a diferença e que eles sintam isso na prática. Muito mais do que as nossas palavras, muito mais do que a nossa estratégia, que seja realmente percebido por eles no campo. E eu vou emendar uma para o Renato. Rê, qual é o papel das marcas nesse próximo capítulo? E acho que o mercado vai mudar muita coisa, né? Tem muita coisa acontecendo. O que você vê aí, a força, essa junção, enfim, ajudando a transformar esse nosso mercado? Acho que as marcas, elas são, né, quase que, né, o ponto de partida, né? Se a gente tem claro qual que é a estratégia da marca, né, é mais fácil a gente desdobrar isso para os pontos de contato, né? Quando a gente pensa em um portfólio, quando a gente pensa em uma ação de relacionamento com o pintor, quando a gente pensa, né, como trabalhar o arquiteto, redes sociais. Então, eu vejo que, né, de novo, né, Sherwin-Williams, Souvenir, Collor Jeans são marcas que vão ficar ainda mais fortes, né? Esse é meu objetivo, né, o nosso objetivo como organização, é investir nessas 3 marcas, né? Então acho que tinha, né, um receio, nossa, será que a Sherwin-Williams vai investir? A Sherwin-Williams vai investir nessas marcas, né? Ela comprou, pagou mais de $1 bilhão, né, para investir, para a gente crescer ainda mais. Acho que a gente tem esse objetivo de fazer com que essas marcas sejam presentes em todos os pontos de venda. Se um consumidor de fato quer comprar, né, uma tinta, ele tem a possibilidade, né, de extrair, né, valor de cada uma dessas 3 marcas. Então, acho que esperem na clareza, né, propostas, né, cada vez mais robustas, né, que consigam traduzir essa proposta de marca em todos os pontos de contato com o consumidor. Bom, da minha parte, quero agradecer vocês dois, quero agradecer o Rodrigão. Obrigado. Muito honrado de estar aqui, né, no Papo de Lojista. Dizer que o Papo de Lojista voltou. Né, que a gente vai estar aqui horas eu e o Rodrigo, horas eu e um lojista que pode sentar a qualquer momento aqui, horas o Rodrigo e mais um outro lojista. Essa cadeira não tem dono, né? O dono, de fato, são vocês, né? As nossas vozes. Dizer para os nossos amigos lojistas que uma associação forte é feita de lojistas que apoiam. Então, para quem não é da Abrart, a gente gostaria muito que vocês fizessem parte dessa associação. Agradecer às indústrias, né, que apoiam sempre a Abrart. Então, muito obrigado, adorei estar aqui com você. Rê, obrigado, acho que sensacional, acho que a gente teve aí um momento incrível aí para aprender muita coisa. Outro Rê, né? Não é nem Rê ao quadrado aqui, é Rê ao cubo. E botamos outro R aqui. Obrigado também, obrigado assim pela clareza, por tudo que vocês trouxeram aqui pra gente. Valeu, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, hein? No Instagram, no LinkedIn. Daniel tem site novo daqui a pouco. Estamos cuidando disso. Continue com a gente aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Legal. Obrigado, foi um prazer enorme estar aqui, Renato. Parabéns, Rodrigo. Que honra poder participar desse primeiro podcast aqui do Papo de Lojista, nova sede da Abrart. Eu tenho visto o quanto que realmente a associação está em forte evolução. Eu te convido realmente a participar e estar próximo para que nós possamos, como indústria, e aqui eu falo como indústria, todas as indústrias prontos realmente a construir mais valor na nossa cadeia. Então aqui fazer isso junto, né, Rê? É isso. Obrigado, gente, pelo convite mais uma vez. Né? Acredito muito, né? Acho que a Abrart tem um papel, né, fundamental nessa conexão entre a indústria e o varejo. O Papo de Lojista acho que é mais um canal que aproxima. Né? A gente falou muito sobre proximidade, sobre conexão. Então, né, muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço, né, e vamos em frente. Vamos em frente. Muito bom. É isso aí. Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Valeu, Rê, obrigado. Valeu, Rodrigão. Valeu, Renatão.